Queremos cumprimentar, em nome da Pioneer e Safra Cifras, todos os internautas que estarão em contato conosco nessa mesa redonda tributária online. Este evento está sendo promovido pela Pioneer com assessoramento técnico da Safra Cifras. Estamos aqui na sede da Pioneer com um único objetivo: falarmos para vocês, homens e mulheres que trabalham no agronegócio brasileiro. Queremos ajudá-los orientando e tirando dúvidas sobre tributação, com destaque para imposto de renda e ganho de capital na venda de propriedades rurais. É necessário reduzir custos, e os impostos, isoladamente, são os custos mais altos na vida das pessoas e das empresas. O tempo de duração dessa nossa mesa redonda aqui será de 30 minutos com a nossa apresentação e de 30 minutos para perguntas que deverão ser feitas pelos internautas. Durante o debate, é importante que você já encaminhe as suas dúvidas. Para encaminhá-los, utilize o formulário de mensagens disponível logo abaixo da tela de vídeo dessa página. Fazem parte dessa mesa redonda tributária online José Ney Irigon Vinhas, gestor de empresas rurais, consultor da Safra Cifras, Enio Borges Paiva, bacharel em Ciências Contábeis, também consultor tributário da Safra Cifras, e eu, Silotério Borges Iribarri, também consultor da Safra Cifras. Os tópicos que estaremos trabalhando nessa mesa redonda tributária online será sobre imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, imposto de renda sobre ganho de capital e a relação família, negócio e tributação. E de imediato eu passo a palavra para José Ney Irigon Vinhas. Olá, internautas. Para começarmos então a atividade da nossa palestra aqui online, eu vou perguntar para o Enio uma questão sobre imposto de renda da atividade rural. Existem um produtor A e um produtor B, onde eles exploram uma propriedade iguais, de 2.000 hectares, onde plantam soja e milho. O produtor A explora toda essa atividade na pessoa física, enquanto que o produtor B explora toda a sua atividade na pessoa jurídica. O produtor A paga R$ 265 por hectare ano na sua exploração da atividade rural na pessoa física, enquanto que aquele que explora na pessoa jurídica paga R$ 109 por hectare ano. Uma redução da exploração na pessoa física para a pessoa jurídica, uma redução na carga tributária em torno de R$ 312 mil por ano. Então, a primeira dúvida, Enio, para te responder: pode a exploração rural na pessoa jurídica ser menos tributada do que a exploração rural na pessoa física? Com certeza, Zé Ney. A exploração rural na pessoa física hoje é tributada 27,5% sobre o resultado da atividade, enquanto que a pessoa jurídica é tributado 2,28% sobre a receita bruta total. Portanto, hoje a pessoa jurídica é mais econômica tributariamente que na pessoa física. Enio, existe outra forma de exploração que não seja só explorar na pessoa física ou explorar somente na pessoa jurídica? Uma forma que seja mais rentável ainda em termos de economia tributária para o produtor rural? Sim, nós temos hoje uma atividade mista entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, em que a pessoa jurídica é a proprietária da terra e a pessoa física tem todos os custos de produção, insumos, mão de obra, e com isso ele consegue ter, com um mix das duas atividades realizadas, seja parte na pessoa jurídica e parte na pessoa física, em conjunto, através de uma parceria. E com isso nós temos uma redução maior na carga tributária do que antes nós comentamos, uma exploração unicamente na pessoa jurídica. Enio, então, se eu entendi bem a tua colocação, a pessoa jurídica seria a proprietária da terra e os custos que ela teria será pagar o ITR, a CNA, o INCRA, e quando ela recebe aquela produção da pessoa física, no momento que ela vende aquela produção, ela vai pagar esse tributo que tu falou de 2,28. E lá na pessoa física funciona como é hoje. Os empregados, o adubo, a semente, o defensivo, a manutenção de máquinas, continua todas essas despesas na pessoa física. Na pessoa jurídica, ela só recebe por ceder a terra. Correto. É uma parceria normal, como as parcerias que hoje existem de pessoas físicas. Ou seja, a pessoa jurídica, como proprietária da terra, ela tem somente despesa, não tem custo de produção, e a pessoa física, ou pessoas físicas, conjunto de pessoas físicas que exploram a atividade, é que tem todos os custos de produção, seja insumos, mão de obra, encargos,
e com isso a pessoa jurídica recebe a sua produção, realiza a sua venda, independente da venda que é realizada pela pessoa física. E os investimentos em máquinas, quem é que vai fazer? Os investimentos em máquinas é feito pela pessoa física. E nesse caso, se a pessoa jurídica que não tem despesa nenhuma, só tem as despesas relacionadas com a terra, como o Silotero comentou, que só vai pagar o ITR e a CNA, isso não configura como um arrendamento, porque ela está entrando sem custo nenhum nessa produção, ela está cedendo a terra só. Isso não configura um arrendamento para a pessoa física da terra, da pessoa jurídica? Não, não configura um arrendamento, por quê? Porque a pessoa jurídica ela vai receber proporcional à produção. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, na safra de soja desse ano tivemos algumas quebras de produção. Se fosse arrendamento, e esse arrendamento fosse fixado em 10 sacos por hectare, independente se o produtor produziu 60 ou produziu 30, a proprietária da terra, no caso a pessoa jurídica, receberia 10 sacos por hectare. Mas no caso que nós estamos apresentando, de uma parceria, a pessoa jurídica vai receber o seu percentual, que no caso, entrando com a terra nua, é 20% sobre a produção, ela vai receber 20% sobre o que for produzido na terra. Ou seja, se nós tivermos uma produção de 60 sacos por hectare, ela vai receber 12 sacos por hectare. Se for uma produção de 30 sacos por hectare, ela vai receber 6 sacos por hectare. Portanto, a pessoa jurídica vai correr o risco juntamente com o produtor que explora. A grande diferença entre arrendamento e parceria é que o arrendamento não tem risco para o proprietário da terra. No nosso caso aí, o proprietário da terra é a pessoa jurídica. E na parceria ela tem risco, ou seja, se houver uma produção maior ou menor, ela vai acompanhar essa variação de produção. Enio, tu deu o exemplo do Rio Grande do Sul, mas tu que acompanha vários produtores no Brasil, esse mix de pessoa jurídica e pessoa física, os outros produtores de outros estados brasileiros começam a fazer isso, hein? Sim, hoje esse mix de pessoa jurídica e pessoa física tem em diversos estados do país já, que está havendo essa sistemática. Essa temática também não é só a empresa entrar somente com a terra, a empresa pode entrar com outros bens de produção, pode ter máquinas, benfeitorias, entrar com insumos e dependendo da participação dela dentro dos custos de produção, dentro dos fatores de produção que forem empregados, ela vai aumentar esse percentual de participação. Todos os percentuais de participação são regrados de acordo com o Estatuto da Terra. Tem um valor limitante de participação da pessoa jurídica. E essa receita que foi para a pessoa jurídica, que ela vende no seu nome, que vai entrar esse dinheiro no caixa da pessoa jurídica, como é que os sócios vão ter acesso a esse dinheiro que a pessoa jurídica vendeu? Os sócios dessa empresa, como é que eles vão buscar esse poder usar automaticamente? Vão ter que usar só depois de algum procedimento contábil? Como é que funciona a retirada desse dinheiro que está na conta da pessoa jurídica? Bom, a pessoa jurídica vai apurar pela sua contabilidade, pelo seu balanço contábil, o lucro líquido da sociedade. Esse lucro líquido ele é distribuído aos sócios, proporcional ou desproporcional, e esse é um rendimento isento como os demais lucros e dividendos de empresa. Portanto, ela vai receber esse valor. Ela vai depender de que resultado for aprovado, ajustado dentro do balanço, e esse resultado poderá ser distribuído à totalidade ou não. É uma questão aí societária. José Ney, tu que atende várias propriedades no Brasil e é gestor de empresas rurais, tu tem notado, os produtores têm dúvidas sobre como fazer essa composição, tem medo de fazer, pode ter dúvidas que isso não seja legal, o que tu sente nas propriedades? Acho que a maior dúvida que eu vejo hoje com os produtores não está no aspecto da legalidade, porque a gente sabe que tanto explorar na pessoa física como na pessoa jurídica é legal, é uma opção do produtor contribuinte fazer exploração na pessoa física ou na pessoa jurídica. A dúvida maior é a forma de implementar isso, e a gente sempre vê, existe uma cultura de que a pessoa jurídica paga mais imposto, o que o Enio deixou bem claro, que a pessoa jurídica não paga mais imposto do que a pessoa física. São matérias novas, instrumentos novos de exploração da agropecuária visando a redução da carga tributária, mas está começando a crescer bastante em termos de país. Enio, eu gostaria de uma outra dúvida que é comum também, que a gente encontra, é que esses negócios agropecuários, a maior parte é exploração, 90% deles ou mais é exploração familiar.
E nessas explorações familiares, onde o pai e a mãe estão explorando, começam os filhos a crescerem e entrar dentro do negócio. E acabam que alguns filhos trabalham no negócio e outros trabalham fora do negócio, ou por opção de serem médicos, advogados, juízes, enfim. É possível que todos esses filhos que estão fora do negócio e trabalhando dentro do negócio venham a ser sócios dessa empresa constituída que será a dona da terra e também da sociedade na exploração dessa terra? É possível que eles todos sejam sócios, mesmo não trabalhando dentro do negócio? Com certeza, José Ney. A pessoa jurídica terá o seu quadro societário, poderá ser todos os membros da família, ou seja, os pais, aqueles filhos que já estão no negócio e aqueles filhos, como tu disseste, que estão fora do negócio. Todos eles serão sócios da empresa e também poderão ser sócios dessa sociedade, desse grupo de pessoas que explora a atividade rural. Claro que eles vão receber rendimentos proporcionais às suas participações, ou seja, serão sócios capitalistas. Então eles terão participação naquele valor, naquela importância que eles têm aplicado dentro da empresa. Mas poderão ser tanto da pessoa jurídica proprietária da terra como do próprio negócio de exploração. Se eu entendi, que o José Neide fez a pergunta que o José Neide formulou é o seguinte: você tem filhos que não trabalham na propriedade e tem filhos que trabalham com os pais na propriedade. Todos podem participar tanto da pessoa jurídica que é proprietária da terra, como pode participar da sociedade da exploração que está lá na pessoa física. Eles poderão, como tu disseste, ter participações diferentes. Por exemplo, é lógico que os filhos que trabalham na propriedade ou terão um prolabore maior ou uma participação no resultado maior. Mas isso não quer dizer que os filhos que não trabalham na propriedade não podem ter uma participação, até que sejam menores do que aqueles que trabalham na propriedade. Eu te pergunto assim, qual é a grande vantagem que tu vê nessa participação dos filhos que estão fora com os filhos que estão dentro do negócio? Eu acho que a grande importância é que os filhos que estão fora do negócio começam, primeiro, a ter conhecimento do negócio. Segundo, por uma questão sucessória, eles vão vir a ser proprietários daquilo. Então, eles já estão se preparando para que, lá no futuro longo, eles sejam já proprietários e, com isso, já estão participando desse quadro societário da sociedade, seja da sociedade de exploração, seja da sociedade proprietária da terra. Então, eles já vêm tendo condições legais, jurídicas, e também já estão participando. Perfeito. Bom, continuando, Enio, mais uma questão com relação ao imposto sobre ganho de capital. Isso é um imposto que preocupa os produtores. A gente vê no centro do país, no centro-oeste do país, em qualquer estado, mas mais no centro-oeste, onde as fronteiras agrícolas são mais novas. É a preocupação em termos de compra de áreas com valores históricos baixos, e no momento que o produtor vai vender uma área hoje para comprar em outra região, comprar até em outro estado, tem um imposto sobre o ganho de capital, que é a diferença entre esses valores, que eu gostaria que tu comentasse isso. Eu trouxe um exemplo, Enio, de um produtor que comprou uma área em março de 2002 por R$6.000 o hectare. E agora em 2012, desculpe, ele vai querer vender essa área e tem uma oferta de R$10.000. Então subiu lá de 2002 para hoje, 2012, de R$6.000 por hectare para R$10.000 por hectare. Se ele faz a venda em março de 2012, ele vai pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital de R$600.000. Enquanto que se ele fizer essa venda em outubro de 2012, ele pode chegar a pagar nada de imposto de renda sobre ganho de capital. Isso representa uma redução de R$600.000 em uma propriedade de 1.000 hectares. Por que existe essa forma tributária do imposto de renda sobre ganho de capital na atividade rural, na propriedade rural, e que leva em conta os meses de venda, a importância de se considerar os meses para se vender, que pode pagar mais ou pagar menos o imposto? Bom, o ganho de capital, a partir de 1997, ele mudou, na parte de imóveis rurais, a sua apuração. Ou seja, quando nós identificamos o VTN, ou seja, o valor da terra nua, que é declarado na declaração do Imposto Territorial Rural, quando há identificação dos dois VTNs, ou seja, o VTN de aquisição e o VTN da alienação, o valor, o cálculo do ganho de capital é sobre a diferença dos dois VTNs e se aplica as demais regras de benefícios fiscais que foram constituídos pela MP do Bem. Ou seja,
Quando nós podemos, então, identificar os dois VTNs, nós temos uma outra fórmula de cálculo. Quando não identificamos um dos VTNs, o valor do ganho de capital é calculado sobre a diferença entre o valor da alienação e o valor da aquisição. Como ocorre no primeiro exemplo que você cita, de que o ganho de capital é R$600 mil, o que aconteceu? A venda foi anterior à data da entrega da declaração do ITR e, portanto, nós não tínhamos o VTN da alienação. Quando nós conseguimos identificar os dois VTNs, aquisição e alienação, o ganho realmente poderá chegar a ser zero ou ser bem menor que o valor em relação aos valores negociais, ou seja, aqueles valores comerciais. A aplicação do VTN, temos que ter cuidado, que esse VTN nós temos que ele é relativo ao dia 1º de janeiro do ano da declaração e agora que vários municípios têm convênio com a Receita Federal, esses valores estão sendo fiscalizados pela municipalidade. E com isso, esses valores hoje estão bem mais altos, ou seja, estão mais próximos ao valor de mercado. Quando houver uma apuração de ganho de capital, em que ele é feito pela variação dos VTNs, nós temos que ter sempre esses valores com um laudo ou de acordo com esses valores estipulados pelas pautas fiscais dos municípios, para que nós, em uma possível fiscalização, não sejam esses valores glosados pela fiscalização por estar muito abaixo do valor de mercado. Ô José Ney, a partir dessa colocação que o Enio fez, hoje, pelo que nós vimos, o ITR não é só uma declaração de ITR, não é só para pagar o imposto de ITR. Me parece que ele é fundamental também no caso de vendas de propriedades, principalmente a partir de 1997. Por que existe, não pode mais reajustar o valor no imposto de renda, do valor da terra que está lá? O que está acontecendo que os produtores estão tão preocupados com essa enorme diferença entre o valor que está declarado no imposto de renda e o valor que vai ser comercializado a terra? Porque o imposto hoje, pelo que a gente vê e que ouve dos produtores, muitos negócios não acontecem pelo enorme custo desse imposto. O que a gente vê com relação ao ITR, o que acontece? A partir de 97, como o Enio comentou, que passou-se a usar o valor da terra nua declarado lá no ITR para cálculo do efeito ganho de capital, e com os convênios dos municípios com a Receita Federal para poder fiscalizar esse ITR, e também os municípios passaram a ganhar uma percentagem maior sobre o valor do ITR, os valores das terras nuas nos municípios começaram a ter um processo de atualização. E como o ITR é o valor em 1º de janeiro de cada ano, então sofreram uma atualização nesse ITR. Então nós temos municípios aí que os valores antes atribuídos para ITR eram de R$800, R$1.000, hoje passaram para 10, 15 mil, isso depende da região do estado. O que acontece é que se não usarmos o critério do VTN do ITR para apuração do ganho de capital, que é só válido para imóveis a partir de 1997, comprados a partir de 1997, nós temos valores históricos de compra de bens que são muito defasados. Em algumas regiões do país aí que são regiões novas agrícolas, 15, 20 anos atrás, quando se comprou a terra, valia R$200 e hoje valem 40, 50 mil. Então nós temos uma alíquota do imposto incidente aí de 15% sobre essa diferença. Isso praticamente inviabiliza alguns negócios que sejam feitos. Mas, José Ney, e por que não pode se usar o valor que está lá no imposto de renda? Porque não pode atualizar? Ou o que acontece? O valor do imposto de renda, a última atualização do valor do imposto de renda foi em 1995. Então não existe esse formato mais de atualização dos valores dos bens declarados lá no imposto de renda. O que sim pode ser feito todos os anos e deve ser feito todos os anos é o valor da terra nua para o ITR, única e exclusivamente. Tu falou em compras de terra a partir de 97. E se a pessoa recebe uma herança a partir de 97, ele também tem essa possibilidade? Qualquer aquisição de terra a partir de 1997, a aquisição se dá por compra, a aquisição se dá por recebimento em herança e a aquisição também no caso da pessoa jurídica que nós estávamos comentando há pouco, também a integralização do capital dentro de uma pessoa jurídica, da terra como capital dentro da pessoa jurídica, ela é considerada uma aquisição pelaquela empresa que está sendo constituída. Bom, eu gostaria que o Enio comentasse alguma coisa sobre relação de família e negócio. Bom, então, Zanei, um produtor rural tem 3 filhos, mas somente um deles trabalha na propriedade
formado em agronomia, os outros têm outras atividades. Eu gostaria de ver contigo, na falta dos pais, o filho agrônomo, que trabalha na propriedade, que ajudou a construir esse patrimônio familiar junto com os pais, ele teria algum benefício em relação aos outros irmãos quando da partilha da herança dos pais? Isso é um caso bastante comum até, como a gente tinha comentado. Hoje as propriedades rurais se constituem de exploração familiar. É normal que os filhos vão crescendo, vão entrando dentro do negócio. Os mais velhos, teoricamente, trabalharão mais tempo que os mais novos. Mas todos os irmãos são herdeiros iguais. E o fato de um irmão trabalhar a vida inteira, isso a gente já tem passado por isso em outras famílias de produtores, clientes que a gente atende, o fato de um irmão só ajudar os pais a construir o patrimônio todo, a fazer crescer o patrimônio, na hora da falta dos pais, todos os irmãos serão beneficiados de forma igual, são herdeiros iguais. Então, um está trabalhando dentro do negócio, crescer o patrimônio em detrimento dos outros dois que foram ter as suas atividades profissionais fora da propriedade. No final, quando os pais não estiverem mais aí, quando deixarem desta, todos vão herdar 1/3. Pensando numa família que tenha 3 irmãos, todos vão herdar 1/3. Só existe uma forma de se fazer isso diferente. É que se os pais resolverem fazer algum processo de testamento ou uma organização em termos de empresa, ou uma organização desse negócio, onde já deixe claro o que vai ser beneficiado um ou outro. Ô José Ney, como é que fica a proteção, já que isso é feito em vida dos pais, e a gente vê casos aí de pais com 50 anos já organizando a participação dos filhos no negócio deles, os pais ficam protegidos nessa nova empresa, nessa nova relação de sociedade entre pais e filhos? Essa nova relação de sociedade entre pais e filhos, que tem sido uma preocupação hoje das famílias de uma maneira geral, para os próprios pais, porque o argumento sempre dos pais tem sido o quê? Que se sacrificaram para construir um patrimônio e eles não querem deixar para esses filhos uma herança, mas sim querem deixar para eles um negócio. E o formato de deixar um negócio é fazer com que eles passem a participar hoje desse negócio. O fato deles anteciparem a doação desses bens pode protegê-los, sim. Existem formas de doar isso na pessoa física, com doação com reserva de usufruto, existe forma dentro da própria pessoa jurídica de doar as cotas da empresa para os filhos e os pais ficarem como administradores da empresa. Então, existem vários formatos para serem explorados e desenvolvidos em termos de família. Alguns com mais vantagem para os pais e outros com menos vantagens. O Enio, tu falaste na parte do imposto de renda que o bom é um mix de uma pessoa jurídica com uma pessoa física, sendo que a terra estaria lá na pessoa jurídica. Nós podemos aproveitarmos essa mesma empresa, dessa pessoa jurídica, nesse mix para fazer a parte de impostos, para regrarmos toda essa relação que o José Ney acabou de falar, de pais e filhos, numa sociedade familiar que tenta manter uma harmonia familiar e que busca manter essa harmonia familiar e, ao mesmo tempo, manter o tamanho desse negócio e crescer, que esse negócio não seja dividido no futuro por briga familiar. Nós podemos aproveitar essa mesma pessoa jurídica, essa mesma empresa? Claro que sim. Essa pessoa jurídica, ela poderá ser aproveitada porque nós temos duas questões. Uma questão tributária, como a gente reportou anteriormente, e uma questão societária e sucessória. O que nada impede que a mesma pessoa jurídica tenha as suas regras tributárias, ou seja, tenha as suas participações no negócio, na produção da terra, e esteja ela também, dentro da sua questão societária, esteja todas as regras para que ela possa ter harmonia, como disseste, seja ela dentro do próprio contrato social, as regras que a sociedade vai funcionar, como será a forma de distribuição de resultados, enfim, todas as regras que vão agregar, fazer com que esse negócio seja duradouro, mesmo depois da sucessão dos pais. Então, eu estava vendo, existe uma forma de participação de todos os filhos no negócio, mesmo que eles não estejam trabalhando nele, como você já tinha falado na parte da relação de sociedade. Então, tem uma vantagem, tanto na parte de vista do ponto tributário, como na parte de sucessão. Com certeza. Perfeito. Eu lembro, José Ney, de um caso de pais que deram a propriedade em vida para os filhos, com reserva de usufruto para eles, pais. Hoje eles querem vender essa propriedade para comprar outra propriedade em outro lugar. Mas tem um cônjuge que não assina o documento de venda.
Isso é possível? Qual a desvantagem de fazer a doação em vida? Eu estou entendendo que essa pessoa está ficando engessada, porque ela fez isso na pessoa física, se eu estou entendendo, a doação em vida. E hoje ela quer voltar dessa doação que fez na pessoa física, até para favorecer daqui a um pouco aquele filho comprando uma propriedade próxima dele. Qual é o prejuízo que ele teve de fazer isso e agora não poder voltar? O que aconteceu? Normalmente, antigamente, o que mais procuravam os pais era fazer antecipações em vida com doação. E essas doações eram feitas com reserva de usufruto, na maior parte das vezes. Uma doação com reserva de usufruto para o filho, que nesse caso que tu comentaste, Lothar, provavelmente os pais doaram para um filho, este filho veio a faltar antes dos pais, quem ficou herdeiro dele foi a nora e mais os netos, e provavelmente os pais hoje queiram vender essa propriedade para poder comprar em outro lugar e não estão conseguindo. Por quê? Porque a nora se nega a assinar. Então, todos os reflexos dessas doações têm que ser observados com regime de casamento, com direito à herança, tudo isso tem que ter esses impactos. Ao passo que dentro de uma empresa, onde os pais doem as cotas para os filhos e eles se reservem a administração dessa empresa e o usufruto dessas cotas, eles têm o poder pleno para poder vender ativos da empresa e comprar ativos para a empresa em outro lugar sem necessitar da anuência de ninguém. Que no caso da pessoa física, quando doa para o filho, é necessário que o filho assine junto e que nesse caso que tu colocasse como exemplo, a nora assine junto representando os netos como herdeiro ou até ela como meeira do filho que faleceu. Então é importante analisar todos os reflexos que terão no futuro uma doação de bens para os filhos. E as formas que deixem mais segurança para os pais. Né? Eu gostaria, Lothar, que o Enio fizesse algum comentário mais sobre o imposto de renda, rapidamente, para a gente poder encerrar esse bloco. Tem que encerrar porque nós estamos chegando ao fim em vários assuntos e nós estamos sabendo que está chegando muitas perguntas para serem formuladas. Ok. Então vamos passar hoje o imposto de renda da atividade rural, o que nós colocamos como imposto de renda tradicional, era a exploração feita exclusivamente na pessoa física e que a divisão de receitas e despesas não havia, quando havia mais membros da família, não havia um padrão, ou seja, normalmente os produtores rurais, quando já têm seus filhos junto à propriedade, as receitas e despesas são feitas de acordo com a movimentação que cada um faz, ou seja, tem talões de vendas separados para cada um, compra de acordo com o cálculo que vem sendo feito. Só que muitas vezes também o produtor, na apuração do seu resultado dessa forma que vem sendo feita, ele não tem valores que sustentam as suas despesas pessoais, a sua variação patrimonial. É um ponto muito importante que a gente quer deixar aqui para vocês, é que a variação patrimonial, ou seja, o que nós tivemos de movimento entre o ano anterior e o atual ano que está sendo declarado, é de que sobe recursos para que seja suportada essa variação patrimonial. E outro ponto que nós queremos também levantar aqui, que tem mais assuntos, mas o tempo é curto, seria de que tem que ter controle e cuidado nessas compras de terra, compra e entrega de produtos. Assim que tanto para o produtor que faz a dação em pagamento da aquisição da terra, como daquela pessoa que faz a venda. Ou seja, muitas vezes a venda é feita por valor inferior ao que recebe e isso fica uma variação para o ganho de capital. Bom, nós estamos encerrando esta primeira parte e em seguida passaremos a respondermos as perguntas, que eu sei que está chegando várias perguntas. Nós continuaremos aqui com vocês, internautas, e responderemos as perguntas. Primeira pergunta que chegou para nós aqui é do senhor João Dias Ferraz Pacheco Júnior. Em uma propriedade que tem vários irmãos como donos e que ela ainda não está dividida em partes essa propriedade, pode virar pessoa jurídica? É vantagem? A observação que faz o internauta, essa propriedade, ela é arrendada. Eu faço essa pergunta para o José Ney. Existem, seu João Dias, primeiro, uma propriedade por estar em condomínio, que é o caso de posse, pode ser integralizado. Passarão todos os irmãos a integralizar essa terra dentro de uma pessoa jurídica, serão sócios nessa empresa e mantém-se a sociedade sobre aquela terra ali, só que dentro de uma pessoa jurídica com regras claras.
As vantagens tributárias para essa propriedade, se ela está arrendada para terceiros, é vantajoso também na pessoa jurídica. Ao passo que o arrendamento lá na pessoa física se paga uma alíquota de 27,5%, lá na pessoa jurídica o arrendamento, a exploração dessa área arrendando para terceiros, o aluguel aí, vai ser menos da metade do valor que a gente paga na pessoa física. Então tem vantagens tributárias sim, e organiza a questão societária da família também na propriedade, aquela em que o senhor estava comentando. Tem uma pergunta do seu Dante, ele disse que não entendeu bem sobre quando falamos sobre o ITR, sobre o Imposto Territorial Rural. O Enio poderia responder essa pergunta? Com certeza, senhor Dante. Quando nós falamos o seguinte, que o ITR, hoje ele é base para o cálculo do ganho de capital quando os imóveis forem adquiridos a partir do ano de 1997 e quando nós conseguimos identificar os dois VTNs, ou seja, o VTN da aquisição, ou seja, no ano da aquisição já for feita a declaração do ITR em nome do contribuinte, e o da alienação, ou seja, também no ano da alienação, a declaração do ITR ter sido feita no nome do contribuinte que está vendendo. Outro ponto que nós colocamos também com relação ao ITR é que o valor da terra nua, a partir dos convênios firmados entre a Receita Federal e as prefeituras municipais, esse valor tem que ser atualizado de acordo com os mínimos que as prefeituras estão estipulando. Não podemos ter valor venal ou valor da terra nua com valores subavaliados, o que ocorria anteriormente a esses convênios. Esses valores subavaliados podem ser glosados pela Receita Federal e, por consequência, não poder apurar o valor do ganho de capital através do VTN. Tem outra pergunta aqui do senhor Lourenço, do Mato Grosso. Recebi uma propriedade de herança em 1967, que está declarada no meu imposto de renda pessoa física por R$ 570 o hectare. E estou vendendo essa propriedade por R$ 20 mil o hectare. Então ele está declarado por 570 e ele está vendendo por 20 mil. A pergunta que faz o senhor Lourenço é o seguinte: se tem imposto de renda e se paga lucro imobiliário, que na região dele chamamos sobre lucro imobiliário, que ele não entende bem, como é que funciona essa diferença entre os 570 e os 20 mil? Zenei, tem como ajudar o senhor Lourenço nesse questionamento? Senhor Lourenço, todos os imóveis que foram adquiridos até 1968, portanto anteriores a 1969, eles são isentos de imposto de renda sobre ganho de capital. Então é outra regra que não é essa que nós vínhamos falando sobre a questão de utilização do ITR no imóvel rural. Então todo o imóvel rural, o imóvel urbano adquiridos anteriores a 69 são isentos de imposto de renda sobre ganho de capital, que é o mesmo lucro imobiliário. Só para reforçar, o imposto de renda sobre o lucro imobiliário incide 15% sobre a diferença entre a venda e a compra com os fatores de redução que tem. Está chegando uma pergunta para ti novamente, José Ney. Sou João Batista Schneider. No entender de vocês, e no caso a pergunta ele faz para ti, qual é o problema central de pouco interesse dos jovens de permanecerem nas propriedades rurais? Talvez um pouco disso possa ser a explicação dos próprios, a forma de condução do negócio pelos pais. A gente vê muitos pais hoje que trazem os filhos para dentro do negócio, não no sentido de que venham trabalhar dentro do negócio, mas que conheçam aquela atividade agropecuária como exploração, como negócio para a família. E alguns outros pais têm a condução diferente do negócio, onde eles centralizam todo o mando sobre ele que sabe, e não dá abertura para os filhos, e acaba afugentando os filhos do negócio. Hoje o agronegócio é muito importante em termos de país, em termos de balança comercial, e é uma atividade rentável. Hoje nós temos que ter a consciência de não só crescer em patrimônio, mas de fazer aquele patrimônio um grande negócio para a família. Tem uma pergunta agora para o Enio, do seu Daniel Bruchel. Considerando uma empresa familiar composta de pais e filhos, todos na pessoa física, a partir de que receita bruta ou de que faturamento anual se torna interessante em montar esse mix de pessoa jurídica com pessoa física? Bom, Daniel, cada caso é um caso, porque muitas vezes na exploração da pessoa física pela família, pode ser de uma forma de parceria, e isso pode ter dividido essa receita em vários membros da família. Mas
tem que ser estudado o caso. Não dá para fixar um valor mínimo que seja aplicado ao mix de pessoa jurídica com pessoa física. Porque muitas vezes também não é somente o valor do faturamento ou o número de membros da família que vão ser influentes. Também as margens e os resultados que esse negócio deixa. José Ney, está chegando uma pergunta do senhor Paulo Luiz de Goiás. Ele tem uma dúvida: se a escritura de compra e venda de uma fazenda deve ser lavrada pelo valor de pauta do município ou pelo valor real do negócio que está sendo feito. Qual é a finalidade do valor de pauta do município? Seu Paulo, o valor de pauta do município é o único que tem a exclusividade de quê? De cobrança do ITBI. O valor, então, é um valor atribuído pelo município, pela Secretaria de Fazenda do município, para a cobrança do imposto de transferência de bens imóveis, que é o imposto intervivos, que ocorre nessas operações de compra e venda. Então, a realidade, a escritura tem que ser feita pelo valor real da negociação. O valor real da negociação pode ser abaixo do valor de pauta ou acima do valor de pauta do município. Quando for abaixo do valor de pauta do município, o município vai cobrar o ITBI sobre o valor de pauta. Quando for acima do valor de pauta do município, o valor real da negociação, o município vai cobrar o ITBI sobre o valor da negociação. Então, o valor de pauta tem a única e exclusiva objetivo de cobrança do imposto de transmissão de bens imóveis. Outra pergunta, agora chegando para ti, do senhor Antônio Carlos de Minas Gerais. Em uma propriedade rural, ele, o senhor Antônio Carlos, e um filho exploram café, soja e milho, onde tem inscrição de produtor individual. Em alguns anos, um paga mais imposto de renda do que o outro. Sugeriram para eles, para o senhor Antônio Carlos e para o filho, que façam uma parceria, mas ele ficou em dúvida se seria possível, pois a terra está toda em nome dele, pai Antônio Carlos. Senhor Antônio Carlos, hoje já, explorando individualmente o senhor e o seu filho, além da terra, o seu filho já tem outros bens de produção, com certeza. Já tem o próprio emprego da mão de obra, tem máquinas. Então, é possível formar essa parceria entre o senhor e ele, em que o senhor vai entrar com terra e ele vai entrar com os demais elementos de produção. E com esse ingresso de outros fatores de produção, se formará a parceria, a qual se utilizará uma única inscrição de produtor para ambos e terá-se uma única apuração de resultado, ou seja, a soma das receitas e despesas serão para o total e depois será dividido as mesmas proporcional aos percentagens de participação na parceria sua e do seu filho. E chegou outra pergunta para ti da dona Mariana Beax. Como ficará na declaração de imposto de renda quando efetuarmos uma compra de terras e a forma de pagar essa terra é entregando o produto? Como isso será declarado? Senhora Maria, a declaração de uma compra de terras em que parte do pagamento é feita sob a forma de entrega de produtos, o correto seria declarar para quem compra a terra o real valor que está entregando de produtos. Em contrapartida, ele teria uma receita pela dação e pagamento dos produtos, ou seja, ele comprou uma terra que tenha entrega de 5.000 sacos de soja por ano. Ele vai, a cada entrega de 5.000 sacos de soja, fazer uma nota de entrega, de dação e pagamento, e esse valor vai ser adicionado à aquisição da sua terra. Claro que na aquisição, seja ela através de um contrato particular, ou seja ela através da escritura pública, esses valores já deverão constar e, portanto, serão declarados desta forma. Aproveitando essa pergunta que tu respondeu, o expediente fiscal vai ter uma influência nessas compras de terras agora que faz com o pagamento de produto? Com certeza, porque na prática o que existe? Existe uma transferência de produtos e o mesmo não é nem pelo produtor que compra declarado como compra de imóvel, ou seja, ele não leva a receita, a dação e pagamento, e nem por contrapartida o aumento da aquisição, e pelo vendedor, ele não é levado a ganho de capital aquele recebimento de soja, mas sim ele vende como se produção fosse. Com a aplicação do expediente fiscal, que já está iniciando nos estados do Mato Grosso e Goiás para o produtor rural pessoa física,
ele vai declarar toda a sua movimentação, informar através da sua documentação fiscal de notas fiscais, ou seja, ele vai informar todas as suas receitas com as suas notas fiscais, sejam elas notas eletrônicas ou a nota tradicional, e vai também, por consequência, informar todas as aquisições, ou seja, vai informar a aquisição de insumos, de sementes, de adubos, e com isso, nesse caso específico como você colocou, ele vai somente ter receita. Então, com certeza, vai ser mais um ponto para ser fiscalizado ou vai gerar essa inconsistência fiscal junto à Receita Federal. Então, pelo que eu entendi, antes de fazer a pergunta do Sr. João Dias, que está chegando, e mais as outras perguntas aí, os produtores que estão, nesse momento, com uma operação dessa, que estão fazendo esses pagamentos anuais ainda que não venceram a última data, já tem que ter cuidado, né, Enio? Com certeza. O Sr. João Dias está fazendo uma pergunta aqui, eu vou passar para o José Ney. Como funciona esse mix de pessoa física com jurídica em produtores rurais que são arrendatários, José Ney? Seu João, o que nós estávamos comentando de trabalhar num mix com pessoa jurídica e pessoa física era onde a pessoa jurídica detentora da terra e as pessoas físicas explorando esta terra. No caso de nós trabalharmos entre pessoa física e jurídica sendo arrendatários da terra, portanto não tem terra, é possível também. Existem benefícios tributários nessa exploração também. É claro que é uma parceria diferente, onde por um lado um entra com a terra, que era no caso tradicional que a gente estava comentando, e outro entraria com as máquinas, mão de obra, os insumos todos. Mas é possível trabalhar também e irá também se oferir vantagens tributárias em ambos os casos, sendo proprietário ou sendo somente arrendatário. É claro que temos que estudar cada uma das situações para ver quais são os benefícios para a exploração. Para o Enio está chegando uma pergunta agora do Sr. Lourenço Pereira de Aguiar. Nas heranças e partilhas, os bens da atividade rural devem ser incluídos como receitas na declaração do espólio e como investimentos na declaração dos herdeiros? Correto, senhor Lourenço. Quando o encerramento do espólio, aqueles bens que existiam e que foram partilhados através da partilha, seja ela administrativa ou judicial, quando do encerramento desse espólio, eles serão levados a receitas do espólio, uma vez que quando foram adquiridos foram despesas, e serão levados a investimentos ou despesas da partilha, da declaração dos herdeiros que exercerem atividade rural. Isso é muito importante. O herdeiro tem que exercer atividade rural. Caso o herdeiro não exerça atividade rural, esses bens serão, em caso de venda, apurados pelo ganho de capital normal. Aproveitando as perguntas que estão chegando, chegou outra pergunta. Qual é a diferença entre arrendamento, parceria e comodato? Bom, a diferença entre três tipos de exploração é o seguinte. O arrendamento, o proprietário da terra, independente de qual seja a produção que tenha durante o período contratual, ele sempre recebe um valor fixo por hectare, ou seja, anualmente ele arrenda 12 sacos de soja ao hectare da lavoura, ele sempre vai receber, independente de ter uma frustração ou não, 12 sacos. A parceria, ela tem o risco, ou seja, vai ser de acordo com a produção efetiva da área arrendada. Seja ela, se tivermos uma produção normal, ele vai receber o percentual da parceria sobre a produção normal. Se a produção for fraca, ele vai ter também esse mesmo recebimento. E o comodato? O comodato é uma entrega desse imóvel de forma gratuita àquele que explora. O comodato hoje, do lado fiscal, ele é apenas aceito na atividade rural entre pai e filhos. Caso a entrega do bem não exista relação de descendente e ascendente entre as duas partes do contrato de comodato, a Receita poderá arbitrar um arrendamento e será tributado sob a forma de arrendamento. Ele será arbitrado em 10% do valor do ITR. Um ponto também queremos esclarecer é o seguinte: na parte de tributação, ou seja, na parte de recolhimento do imposto, o arrendamento ele entra na tabela progressiva, em que a alíquota máxima é de 27,5%. A parceria entra como rendimento da atividade rural.
ou seja, a tributação máxima é de 5,5% e o comodato não haverá nenhuma tributação se for no caso em que as partes é pai e filho. Janei, está chegando uma pergunta do seu Wilton aqui. Como é feita a apuração do ganho de capital? Na realidade é o lucro imobiliário, ganho de capital, está certa a pergunta, mas também se fala em lucro imobiliário, onde a terra é adquirida e é feita pelo INCRA. Seu Wilton, existem duas formas de essa apuração. Em alguns casos o INCRA faz uma desapropriação da terra. Essa desapropriação da terra não incide imposto de renda sobre ganho de capital nela. Então, na desapropriação não existe imposto de renda sobre ganho de capital. Agora, se é uma aquisição com contrato de compra e venda por parte do INCRA, que também existe essa modalidade no INCRA, aí vai incidir os tributos todos nessa operação, vai incidir o ganho de capital. Então, será isento quando for por meio de desapropriação e por meio de compra e venda incidirá o tributo, o imposto de renda sobre o ganho de capital. Eu estou vendo que está chegando bastante perguntas aí dos internautas. O seu Márcio está perguntando o seguinte: em um processo de inventário, qual é a melhor forma de fazê-lo para pagar menos impostos? Claro que a pergunta dele, menos impostos legalmente, qual é a forma de reduzir esse custo? Bom, no processo de inventário, ele não temos como fazer um planejamento de uma menor carga tributária. Por quê? Porque já ocorreu o fato gerador, que foi o óbito daquela pessoa que está sendo partilhado seus bens. O que pode ser feito para essa redução de uma carga tributária lá no inventário é ser planejado antes todo o seu processo sucessório. Tem outra pergunta aí para ti ali do internauta. Doação de imóvel rural com reserva de usufruto vitalício, sendo que na escritura de doação consta como doação da nua propriedade. Devo proceder às baixas dos bens da atividade rural na declaração do doador como receitas da atividade rural? Bom, aí, senhor Lourenço, ficou uma dúvida. O senhor fala na doação do imóvel rural. Eu acredito que da forma que a pergunta, a doação da atividade rural está inserida as benfeitorias constantes nele. Se fosse só o imóvel rural, só a terra nua, seria feita a baixa na declaração de bens do doador da nua propriedade. Mas se dentro da nua propriedade, além da terra nua, estiver inserido e atribuído um valor que deverá ser a essas benfeitorias existentes, elas levariam sim à receita da atividade rural. José Ney, só para tu falasse bastante na parte que é comum as pessoas fazerem doação na pessoa física, tu tinha comentado na apresentação. Aproveitando essa pergunta, o que tu pode contribuir para responder? Eu acredito que a dúvida pode também existir com no momento que fez a doação da terra nua e não tenha doado as benfeitorias. E o que fazer com essas benfeitorias que não foram doadas? É que as benfeitorias também podem, né, não terem sido doadas porque estarem totalmente sucateadas ou depreciadas. Claro. Então não haveria doação mesmo e seria um processo de baixa normal na declaração do imposto de renda. Então, analisando a escritura de doação, é possível identificar isso, porque se doou a terra nua e não benfeitorias, é que poderiam não existir mais essas benfeitorias e devem ser dadas baixa normal, sem lançar elas como receitas da atividade rural. Está chegando uma pergunta aí da dona Jéssica. Ela pede, por gentileza, informar sobre a tributação em condomínios rurais, entre pais e filhos, onde ambos possuem propriedade, bens móveis e pecuária. Bom, quando nós falamos nas três formas de exploração, a partir de um questionamento, nós falamos em parceria, arrendamento e comodato. Na realidade, o condomínio não deixa de ser uma parceria. A única diferença do condomínio para a parceria é que os percentuais de participação dos condôminos seja idêntico aos percentuais de sua participação no condomínio imobiliário. Ou seja, condomínio, como disse, pai e filhos, em que todos eles tenham na parte imobiliária os mesmos percentuais, os percentuais que possuem na parte imobiliária são os mesmos percentuais da divisão do resultado da exploração agropecuária. Com isso, vai ser da mesma forma da parceria, ou seja, vai se haver a divisão de receita e despesas de acordo com aqueles percentuais existentes. Está chegando uma pergunta do seu Pedro Henrique da Bahia. Ele tem uma fazenda na Bahia onde planta algodão e soja e também tem pecuária. Ele diz que trabalha na fazenda ele e o filho mais velho, e as duas filhas são casadas e não participam do negócio.
Ele está querendo organizar esse negócio familiar e gostaria de saber como funciona essas sociedades entre pais e filhos. Zenei. Seu Pedro Henrique, essa sociedade pode se dar na terra, então a constituição de uma pessoa jurídica proprietária da terra, aonde pode inicialmente ser sócio somente os pais, ou ser sócio os pais e os filhos, uma participação pequena, e à medida do que o tempo vai passando, os pais vão aumentando a participação dos filhos nessa sociedade. E também pode ser a questão da sociedade na exploração, que seria o plantio do algodão, as agriculturas e pecuárias que desenvolve sobre essa terra. Então nós temos duas relações, uma relação terra e uma relação negócio, são sociedades diferentes. E todos esses filhos podem vir a participar dentro desse negócio. Cada um, aqueles que laboram dentro do negócio, que trabalham no negócio, tendo a sua remuneração e também uma participação societária, assim como essas filhas que estão fora do negócio, que também passem a ser sócias desse negócio. E para contribuir e até acrescentar o que o Enio já havia comentado anteriormente, o fato desses filhos que estão fora do negócio trabalharem dentro do negócio é importante para criar o espírito de sociedade entre os membros familiares. Porque certamente um dia esses filhos serão sócios, nem que seja por algum tempo. Na falta dos pais, os filhos vão herdar juntos e serão sócios naquele momento. Então é importante nós organizarmos eles hoje dentro da sociedade no negócio agropecuário. Está chegando várias perguntas para nós aqui e nós vamos ter que ir agilizando as respostas. Agora está chegando a dona Ana Luísa do Mato Grosso do Sul. Ela diz que tem ouvido muito falar em nota fiscal eletrônica e SPED fiscal. Diz que a Receita Federal terá um controle muito maior sobre os negócios a partir disso aí. Eu pergunto ao Enio, peço que ele responda a pergunta da dona Ana Luísa. Bom, senhora Ana Luísa, realmente o SPED fiscal e a nota eletrônica serão umas informações muito ágeis e rápidas para a Receita Federal. Ou seja, ao emitirmos uma nota eletrônica na propriedade, ao carregarmos um determinado produto, antes que esse produto chegue ao seu destino, já está no banco de dados da Receita Federal toda a operação, ou seja, que produto foi carregado, que valor foi vendido, qual a forma de transporte, enfim, tudo isso já está. Portanto, a Receita Federal e as receitas estaduais terão com muito mais agilidade essas informações já no seu banco de dados. E com certeza esses valores que estão no banco de dados, das receitas que são efetuadas e das compras também efetuadas com documento eletrônico pelo produtor rural, serão conciliados, ou seja, serão comparados com aqueles valores que nós declaramos no anexo da atividade rural. Está chegando uma pergunta do seu Paulo Roberto Fiorese. Ele pergunta, primeiro dá um bom dia para nós aqui, que nós retribuímos. Ele pergunta uma parceria rural composta pelo pai e seus 3 filhos. O pai possui um imóvel maior e os filhos possuem um imóvel com área menor no condomínio. Toda movimentação de compra e venda é em nome de um único filho. Ele pergunta se isso é legal e a declaração está sendo dividida as receitas e despesas pelos 4 CPFs. Pergunto para o José Ney esse assunto. Seu Paulo Roberto, ele é legal, essa operação é legal, a exploração em condomínio, ou a exploração, neste caso, em condomínio, porque todos têm posse de área, desde uma vez que esteja regrado por um contrato de exploração dos imóveis. E pode ser explorado somente em um único CPF e vai ser apurada todas as receitas em cima daquele CPF, todas as despesas em cima daquele CPF. Normalmente a gente usa fulano de tal e outros na emissão das notas com um único CPF. A movimentação será numa conta corrente deste grupo e a divisão para efeitos de imposto de renda será na proporção que está estabelecida lá no contrato. O que é importante nesses casos? Existir um contrato de exploração dessas áreas, um contrato de condomínio entre os membros que estão explorando conjuntamente essas áreas. Então é perfeito, é um instrumento legal e é a forma legal de se apurar o imposto de renda também no caso da atividade rural. Está chegando uma pergunta do produtor Carlos Calduro, da região de Santa Maria, e ele pergunta quais são os cuidados na distribuição de lucros aos sócios das pessoas jurídicas que façam parte desses arranjos entre pessoas físicas e jurídicas. Arranjos está falando no bom sentido, dessa parte dessa sociedade entre pessoas físicas e jurídicas. Eu peço que o Enio responda rápido, porque tem muitas perguntas e o nosso tempo está esgotando. Ok, senhor Carlos Calduro. O que realmente acontece quando há essa distribuição de resultados, elas deverão estar devidamente formatadas dentro do contrato da sociedade, ou seja,
deverá ter uma cláusula no contrato social que diga a forma que é distribuídos os resultados, sejam eles proporcionais ou desproporcionais. Quando os resultados são proporcionais, eles deverão ser distribuídos na forma proporcional da participação dos sócios e autorizado por uma reunião de cotistas que definirá qual o quanto que vai ser distribuído. E por esse ato será transferidos os valores da sociedade pessoa jurídica para as pessoas físicas. A pessoa jurídica deverá informar em sua declaração o que distribuiu a cada sócio, da mesma forma que as pessoas físicas deverão informar esses valores na sua declaração. Já ficou uma dúvida de manhã numa pergunta, foi perguntado pelo produtor se no caso de bens rurais tem que pagar ITBI para integralizar. A integralização dos bens da atividade rural na pessoa jurídica também, são bens de atividade rural que estão sendo integralizados, elas também não incidem ITBI nessa integralização, nem da benfeitoria, nem da terra nua. E no caso da benfeitoria, como da atividade rural, ela é considerada receita da atividade rural naquele momento em que ela é integralizada na pessoa jurídica, é o único tratamento tributário que tem. Vamos para a segunda pergunta da dona Débora. No caso da pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, ela não seria também tributada pelo PIS e pela CONFIS, sendo 3,65% sobre a receita bruta? Aumenta assim o percentual de 2,28% para 5,93%. É que de manhã, Enio, tu falasse que era 2,28%. A dona Débora está perguntando se não tem que pagar PIS e a COFINS. Então, essa pergunta você poderia responder para a dona Débora. Pois não, Débora. O PIS e a COFINS, na grande maioria dos produtos agrícolas, está suspenso ou isento. Está suspenso, principalmente milho e soja, quando são vendidos para a indústria, tanto para alimentação humana ou animal, ou para exportação, que aí é isento. O feijão, por exemplo, já é um produto que está totalmente com alíquota zero. Então, nós falamos em 2,28 por ser os produtos agrícolas ou isento, ou suspenso, ou até com alíquota zero. Todos que são exportados são isentos. Pergunta que está chegando da dona Márcia Barbieri. Todas as vendas da pessoa jurídica são tributadas em 2,28%? O que diferencia das demais atividades que fica em 5,93%? Pedi para o Enio complementar e responder também. Complementando, Márcio, o que a gente anteriormente respondeu para a Débora, a diferença está no produto que é vendido. Ou seja, a grande maioria dos produtos no comércio normal e na indústria normal, eles têm incidência de PIS e COFINS. O que não acontece com os produtos agrícolas, também com os bovinos e com os suínos. Todos eles têm a suspensão de PIS e COFINS entre o produtor e a próxima fase. Repetindo, no caso de milho, soja, destinado à industrialização ou destinado também esses produtos ao consumo, no caso do milho, para o consumo do suinocultura e das aves. Gostaria, Enio, só para ajudar a complementar as dúvidas que estão surgindo com relação à suspensão, à isenção do PIS e COFINS, praticamente quase todos os produtos agropecuários hoje produzidos, eles gozam ou da isenção ou da suspensão. Até da alíquota zero também. Até da alíquota zero. Então, tem que estudar cada caso, mas a maioria deles tem a suspensão, isenção ou alíquota zero. Exato. Então, incide diretamente os 2,28. Até a própria cana-de-açúcar também tem para a produção. Para a indústria também. Uma pergunta do Sr. Lourenço Pereira de Aguiar. Como devo proceder para baixar bens da atividade rural que com o tempo estão sucateados? Quais procedimentos devo tomar? Vou pedir para o Enio também responder essa pergunta. Bom, Sr. Lourenço, os bens da atividade rural que já estão sucateados, portanto já estão depreciados, eles constam na declaração do imposto de renda pessoa física, listados sem valor. Eles deverão ser, no ano que for baixado, acrescidos da expressão baixados por sucateamento. E na próxima declaração dos exercícios seguintes, já não farão parte do rol dos bens da atividade rural.
Quais são os impostos que ocorrerão com a municipalização do Imposto Territorial Rural? Quais são as consequências do ZNEI que vai ter com essa municipalização do Imposto Territorial Rural? É uma pergunta também que está chegando para nós. A consequência de imediato nesses convênios que os municípios estão fazendo com a Receita Federal é a majoração do valor da terra nua para a cobrança do ITR. O ITR, então, é uma alíquota que incide sobre o valor da terra nua. No momento que o município fez o convênio com a Receita Federal e começar a fiscalizar esse tributo, por interesse próprio, vai aumentar a sua arrecadação com o ITR, está acontecendo de ajustarem esses valores que historicamente estavam defasados. Então, hoje começa a se ter um valor de terra próximo ao valor de mercado na região, nesses municípios onde tem convênio. Qual é a incidência direta para o lado do produtor? Aumento do ITR e aumento também das contribuições confederativas que incidem sobre o valor da terra nua também. E hoje o produtor rural, José, teria condições, aproveitando essa pergunta do internauta, alguma forma de reduzir o ITR, o custo do ITR? A única forma de reduzir o custo de ITR, porque a alíquota do ITR é proporcional ao tamanho do imóvel. Então, racionalmente, para reduzirmos o valor do ITR, é dividir no imóvel. É a única forma que se tem para dividir o imóvel. Usar artifícios, talvez não tão inteligentes como botar valor de terra muito baixo, com os municípios conveniando com a Receita Federal, é um artifício que pode não dar certo. É um planejamento sem sucesso, porque vai haver fiscalização, esse valor será cobrado com multa e correção às diferenças. A formação de pessoas jurídicas ajudaria a reduzir, a fracionar essa propriedade para pagar menos ITR? Com certeza, porque a pessoa jurídica é outro ente criado, que é proprietário, com toda a sua natureza jurídica que ela tem, e ela passará a ser proprietária da terra. Se nós tivermos 10 pessoas jurídicas proprietárias da terra, teríamos 10 frações de terras, ou até duas. Com duas também é possível dividir, porque o imóvel rural é uma fração de terra contínua que não encoste em outra área contínua do mesmo proprietário. Então, se eu tiver duas empresas, eu consigo dividir o meu imóvel também. Estou vendo que os internautas ficaram muito interessados com a parte de imposto de renda, com a redução do custo de imposto de renda com pessoa jurídica. Tanto é que está chegando uma pergunta também aqui do seu Telso Soares Lemos. Se uma pessoa jurídica tem que recolher PIS e COFINS sobre a venda de seus produtos, isto não torna seu imposto de renda maior que aquele pago por a pessoa física? O Enio já comentou esse assunto, mas acho que é bom reforçar, né? Seu Telso. Conforme a gente respondeu perguntas anteriores, a grande maioria dos produtos estão ou com alíquota zero, ou suspensos, ou estão isentos. Toda a exportação é isenta. Portanto, esses casos são poucas ocorrências com produtos. Se nós analisarmos a nível de pecuária, todas as fases da pecuária de corte, ela está sob suspensão do PIS e COFINS. E sem dizer, né, Enio, para complementar, que a incidência do imposto de renda na pessoa física é 27,5% sobre o resultado. Sobre o resultado. Enquanto que na pessoa jurídica, mesmo que a maioria dos casos não existe, mesmo que houvesse incidência de PIS e COFINS, seria 5,63%. Está chegando uma pergunta do senhor Tiago Maciel Caetano. As receitas e despesas da atividade rural poderão ser lançadas na proporção de 50% para cada cônjuge, quando a propriedade é comum do casal, mesmo que os documentos comprobatórios sejam todos em nome de um contribuinte apenas? José Ney. Essa tributação, quando o regime de casamento é da comunhão universal, numa propriedade que é comum do casal, como é a pergunta, é possível, é facultado ao contribuinte fazer a declaração somente na cabeça do casal, no homem, ou dividir entre o homem e a esposa. Mesmo que os documentos todos de receita e despesa tenham saído no nome só do marido. É possível dividir elas sem problemas e é permitido, é facultado isso pelo regulamento do imposto de renda. Está chegando uma pergunta do senhor Darcy. O senhor Darcy pergunta, sou produtor rural e tenho uma despesa alta com cartões de crédito. A pergunta dele é a seguinte, a Receita Federal tem algum meio de fiscalizar as minhas operações com cartões de crédito? Sim, senhor Darcy. As operadoras de cartão de crédito, elas informam semestralmente para a Receita Federal a DECRED. A DECRED é a Declaração de Cartões de Crédito. Toda a movimentação mensal de pessoa física acima de R$5.000 e a movimentação mensal de pessoa jurídica acima de R$10.000, ele é informado à Receita Federal pelas operadoras, ou seja, pelas operadoras
tanto as que fazem transmissão de dados, como as operadoras de cartão de crédito. Portanto, se tiver uma despesa alta de cartão de crédito, tem que ter um alerta para que, quando eu encerrar a declaração do imposto de renda, haja uma sobra de disponibilidade para essas despesas. Outra pergunta que está chegando, várias perguntas estão chegando para nós aqui, que nós agradecemos, em nome da Pioneira e da Safra Cifras, o seu Romualdo Júnior. Caso em uma família, pai e 2 filhos, as despesas são feitas em nome dos 3, dos pais e dos 2 filhos, em partes diferentes e as vendas todas no nome do pai. A pergunta é, posso somar tudo e dividir por 3 partes, fazendo 3 declarações de imposto de renda, como uma sociedade, entre parênteses, ele diz condomínio. Zenei. Senhor Romualdo, a forma, o que vai pactuar esse condomínio é um contrato. Se houver um contrato de condomínio de exploração entre pais e filhos, a contabilidade será feita de uma forma única. O que normalmente se adota o critério quando existe uma exploração em condomínio é de que essas notas de despesas, e tanto as notas de despesa quanto as notas de receitas, vai sair em nome de fulano de tal e outros. Porque mas não quer dizer que essas notas dos condôminos, desde que seja identificado a inscrição de produtor que está vinculado àquela atividade rural, é perfeitamente abrigável dentro de uma única contabilidade e ratear as receitas e as despesas na proporção de cada condômino dentro dessa exploração. José, aproveitando que está respondendo, tem uma pergunta do seu Vanderlei Moraes. Com relação ao fundo rural, os 2,3%, o que devemos fazer? Recolhemos ou não? Sr. Vanderlei, a questão do fundo rural está objeto de discussão judicial. A gente vê por aí afora no país muitos produtores entrando na justiça com a questão do fundo rural e toda a primeira e segunda instância tem sabido, todos estão conseguindo liminares favoráveis ao produtor rural. Nós, particularmente, orientamos aos nossos clientes que entraram com ações que façam o depósito judicial desses valores, até porque a gente não sabe quanto tempo vai correr essas ações. Mas ele é um imposto hoje discutível judicialmente, não administrativamente. O senhor Tiago Maciel Caetano, ele queria comentar uma resposta do expositor, que foi o José que falou, sobre a incidência do ITBI na integração do imóvel rural no capital da pessoa jurídica. Em alguns casos, a pergunta é, a integralização é tributada pelo ITBI. Por exemplo, quando a pessoa jurídica tem atividade de incorporação imobiliária, o aluguel de imóveis. Vou pedir para o José complementar a resposta anterior nessa pergunta. Seu Tiago, muito bem lembrado a sua colocação. Como nós estávamos tratando de imóveis rurais e exploração de atividade rural, não pensamos em incorporação nem aluguel de imóveis urbanos. Mas, de qualquer maneira, o ITBI incide naquelas imóveis rurais, imóveis urbanos que forem integralizados visando o aluguel ou incorporação. E no caso de uma constituição de uma pessoa jurídica com o fim da atividade rural, com o fim de arrendamento, de alugar a terra, também vai haver incidência do ITBI. E o ITBI é uma alíquota variável e é para cada município do país. Né? Essa pergunta também está chegando para o José Ney aqui, da dona Márcia Barbieri. Com a atualização recente do VTN, valor da terra nua, no ITR, é possível utilizar esse método para cálculo de ganho de capital ou lucro imobiliário na venda do imóvel adquirido antes de 1997? A regra dona Márcia, a regra do VTN, declarado no ITR, só serve para os imóveis adquiridos a partir de janeiro de 97. Então, anteriormente, a regra vai ser o quê? Valor do bem adquirido, o valor histórico do bem adquirido, em relação ao valor que está se fazendo na escritura de venda neste momento. E aí, sobre isso, vai ter os benefícios de fator de redução da medida provisória do bem lá e vai se pagar um imposto de renda sobre ganho de capital nessa diferença. Está chegando uma pergunta para ti. Seu Higino Magno Ferreira. Quanto à negociação do imóvel rural, qual é o risco em utilizar o VTN, considerando que existe a DOI informada pelo cartório? A DOI é o documento que o cartório informa a Receita Federal, não é? Correto. Seu Higino, o seu questionamento é importante. Por quê? Porque a DOI vai informar os valores do negócio, mas os valores que serviram de base de cálculo do imposto são diferentes. Quando fizer o anexo do ganho de capital, que é o que vai gerar o imposto a ser recolhido, tem que ser mencionado nesse anexo que a base de cálculo, que os valores que são atribuídos para aquisição e alienação
são valores baseados no VTN. Assim como também deverá na própria declaração, no parte dos bens, onde fizer o registro dessa venda que foi realizada, mencionar que os valores para fins tributários foram VTN. Com isso, dá uma segurança à própria declaração de que já está reconhecido o VTN como base fiscal. Tem uma pergunta do senhor Renato. Essa empresa, pelo que eu estou entendendo, ele é a pessoa jurídica, é enquadrada no Simples Nacional? Eu faço essa pergunta para o Enio também. Não, o exemplo que a gente colocou durante a palestra, que se falou, foi só pela opção do lucro presumido. O Simples Nacional poderá ser visto se é ou não viável a sua aplicação. É o que a gente sempre passou. Tem que ter cada caso o seu estudo individual. Não é uma receita de bolo que nós tenhamos para todos. Também chegou uma pergunta aqui, qual a melhor forma de gerar origem para os filhos, origem que eu estou entendendo de patrimônio, para justificar o aumento do seu patrimônio particular? José Ney, poderia responder essa pergunta? Na medida que esses filhos estivessem sócios dentro dessa sociedade, pessoa jurídica ou sociedade da exploração, a renda desses filhos poderia ser gerada a partir da distribuição de lucro das pessoas jurídicas. A distribuição de lucro, como já comentamos, ela é isenta de imposto de renda quando é feito para o sócio. Então é uma maneira de nós darmos origem aos filhos para aquisição de bens particulares e a distribuição de lucro dentro da própria empresa. Isso, José Ney, tu que tem acompanhado essas propriedades aí no Brasil, tem acontecido? Qual é a forma que o pessoal mais tem feito, os produtores rurais? O que acontecia, Silotero, antigamente, e um antigamente muito recente, é que os pais, ao comprarem, que é um ato normal, os pais comprarem área em nome dos filhos. E essas compras, normalmente as origens para os filhos terem recursos para comprar as áreas se dava por meio de doação do dinheiro. O que aconteceu é que com convênio com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda Estadual, em todo o país hoje está se buscando o valor de ITCD sobre essas doações em dinheiro. Então, a pessoa jurídica, a distribuição do lucro na pessoa jurídica passa a ser importante. Para te poder recuperar a tua voz, te ajudando, eu digo o seguinte, hoje tem, dentro dessa mesma pergunta, tem influência os regimes de casamento dos filhos nas doações ou alguma forma do pai passar uma parte do patrimônio para os seus filhos? Os casamentos teriam alguma interferência? Toda doação que for feita como legítima, ela não vai ter interferência no regime de casamento. A menos que seja o regime de casamento comunhão universal de bens. No caso, qualquer compra e venda que for feita em nome dos filhos, o pai dando dinheiro para o filho vir a comprar um bem, se ele é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, vai comunicar com os cônjuges. Então isso é importante, lembrar essa colocação, porque às vezes na intenção de ajudar o filho em dar um pedaço de terra, a gente pode estar ajudando também a nora ou o genro também, se essa sociedade conjugal vier a se separar. Pergunta para o Enio, está chegando aqui, do seu Vanderlei Bueno do Amaral. Despesas para emissão de nota fiscal eletrônica de produtor rural, como internet, telefone e Anatel, pode ser considerada como despesas dedutíveis? Com certeza, senhor Vanderlei. Porque hoje a nota fiscal eletrônica do produtor rural, ela, por haver essa obrigação da sua emissão, todas aquelas despesas que são necessárias para esse fim, deverão ser custeadas pela atividade. Ou seja, é uma despesa de atividade. Assim como anteriormente se mandava imprimir talões, é a mesma forma, só que de uma forma diferente agora. Uma pergunta também que chegou aqui, qual a melhor forma de transmitir terra de pais para filhos? É um pouco da resposta, José Ney, que tu estava dando há poucos minutos atrás, mas tu puder dar mais uma complementada nela? Existem algumas formas dos pais transferirem terra para os filhos, ou fazendo uma doação, que vai ter incidência do imposto de transmissão do Estado, de causa-morte de doação, o TCD, ou fazer uma transferência por compra e venda. A transferência por compra e venda para os filhos implica em 2 pontos, que tem que ser observado. Se esses filhos são casados e qual o regime de casamento deles. E também se eles terão origem para poder pagar essa compra e venda que estão fazendo junto aos pais. E sempre que for feito venda para os filhos,
é necessário que todos os filhos deem anuência naquela compra e venda, né, para não haver disputa futura. Uma pergunta que está chegando também do senhor Emílio Dias. 2 irmãos são sócios em 2 propriedades. No entanto, querem administrá-las individualmente, ou seja, separado. O comodato entre ambas propriedades poderá ser celebrado? Passar por ele nessa resposta. Olha, eu entendo que o comodato deverá ser só aquele caso entre pai e filho. Portanto, eu sugeria, nesse caso, que fosse feita uma parceria, já especificando no próprio contrato o regramento de quem administraria qual propriedade e com isso dividiria as receitas proporcional à própria propriedade. Porque senão, se tiveres em partes iguais nas áreas, porque também não sabemos se as áreas são iguais ou não, poderá um ter mais valor a receber que o outro e isso poderia ser arbitrado a título de arrendamento. Chegando uma pergunta do senhor Jorge Jobim para o José Ney. Investimentos financiados em outros anos, cujo valor não constou como despesa na declaração, não contribuindo para um resultado negativo, podem ser atualizados na declaração mesmo que o financiamento continue sendo pago? Como considerar essas despesas com investimentos financiados? Boa tarde, Jorge. Os investimentos que foram feitos financiados, eles devem ser lançados como despesa no ano da aquisição do bem. Se eu comprei uma colheitadeira num valor de 600 mil e financio ela em 8 anos para pagar, no momento que eu comprei ela, que foi emitida a nota para mim, que eu paguei ela com o recurso do financiamento, ela foi despesa da atividade rural naquele momento. Nos anos seguintes, quando eu começar a pagar o financiamento, eu vou estar fazendo uma amortização dessa dívida e terei que ter origem para cumprir essa amortização da dívida. Então, qualquer bem adquirido, máquina agrícola ou investimento em benfeitorias, que for adquirido financiado, é no momento que eu comprei aquele bem. O pagamento do financiamento é em outro momento e eu tenho que ter origem para cobrir esse recurso do financiamento. Pergunta do senhor Ricardo. Ele é paranaense. Eu tenho uma propriedade rural no Paraná, informada em minha declaração de imposto de renda, com o valor da terra nua muito baixo. Ele pergunta, posso atualizar esse valor da terra agora quando realizar a minha declaração de imposto de renda no mês de abril? Vou deixar para o Enio responder essa pergunta. Senhor Ricardo, a declaração de bens no imposto de renda pessoa física, ele é pelo valor histórico, ou seja, pelo valor da aquisição, e os bens anteriores ao ano de 1996, eles tiveram a oportunidade de ser atualizados na declaração do exercício 96, ano base 95. Portanto, se hoje não podemos fazer nenhuma alteração com relação ao valor que já consta na declaração. Esse valor hoje não é mexível. José Ney, existe alguma alternativa dentro dessa pergunta que foi feita com a pessoa jurídica e o ITR, quem sabe, podendo trabalhar nela? Uma das formas de atualização dos bens no momento que eu integralizei esse capital dentro da pessoa jurídica, saiu da pessoa física, passou para a pessoa jurídica que não houve incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, naquele ano vai ser um imóvel adquirido a partir de 97. Portanto, a pessoa jurídica vai passar a declarar o ITR em seu nome e aí ela vai ter a oportunidade de quê? De declarar primeiro o ITR com o valor da terra nua ao preço de mercado. Quando esta pessoa jurídica daqui a 2, 3, 10 anos vier a vender essa terra, o custo de aquisição desse bem foi essa primeira declaração que ela fez, já que ela adquiriu essa terra depois do ano de 97. Chegando uma pergunta da dona Márcia, para o Enio. Precisa ter alguma comprovação do destino da venda da produção para poder fazer uso da redução na alíquota do imposto PIS, COFINS? Eu acho que é quando tu falou, Enio, da suspensão e da isenção. Dona Márcia, deverá, de acordo com a legislação de 2004, que iniciou com a Lei 10.833, da suspensão de PIS e COFINS, deverá na sua nota que for emitida mencionar o destino desse produto, ou seja, vai se mencionar qual é o destino e qual é a base legal. Se o produto for destinado à exportação, vai ser colocado isento por estar destinado à exportação. Se ele for suspensão por venda de indústria
ele vai constar suspenso para a venda para a indústria de transformação de produto. Está chegando uma pergunta do seu Léo para o Josenei. Na negociação de imóvel rural, pode-se fazer o ganho de capital com base no dia da escritura, ou seja, no final do contrato de compra e venda, ou durante o contrato? A pergunta que eu estou entendendo, Josenei, é como as propriedades são compradas para pagar em 4, 5, 6 anos, ele está perguntando qual é o momento ideal para fazer isso aí. Boa pergunta, Léo. A gente tem sido consultado, nós temos sido consultados por vários produtores que compram terra e normalmente essas compras de terra se dão parceladas. O documento inicial é um documento particular de compra e venda e alguns entendem que somente é efetivado o negócio quando se faz a escritura. Na verdade, desde o momento que se assinou o documento, o contrato particular de compra e venda, é aquele momento que eu receber a primeira parcela que eu tenho que começar a apurar o ganho de capital. Então não é lá na data da escritura, é no momento que eu efetivei a negociação com aquele documento particular eu começo a ser contribuinte do ganho de capital se houver ganho de capital naquela operação. Josenei, para complementar, tem uma pergunta do seu Walter, nós estamos chegando ao tempo que nos foi disponibilizado. Ele diz assim, eu tenho que escriturar uma terra que comprei e o meu contador me informou que pelo valor que vai ser escriturado eu não tenho origem fiscal desse valor. Primeiro ele quer saber o que é origem fiscal. Segundo, o que posso fazer agora para escriturar a terra, porque já paguei todo. Aí a questão do seu Walter é o que eu estava comentando. Provavelmente ele comprou uma terra por documento particular de compra e venda, pagou ela ao longo dos anos e chegou agora no momento de fazer a escritura e ele não tem o recurso, a origem fiscal. O que é a origem fiscal? Se eu tenho que escriturar uma terra hoje no valor de R$1 milhão, eu tenho que ter origem na minha declaração de imposto de renda de 1 milhão para mim poder fazer essa escritura, se eu estou pagando esse 1 milhão hoje. Então talvez a origem fiscal que esteja comentando é que está faltando hoje, porque ela já foi paga anteriormente essas parcelas neste contrato de compra e venda. Bom, nós estamos chegando ao fim dessa mesa redonda online e em nome da Pioneer e da Safra Cifras, quero agradecer aos internautas que participaram, quero agradecer também aos consultores da Safra Cifras, Josenei e o Enio, que responderam as perguntas.